cidadão, estamos mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar sobre os processos de transmissão de calor. Pessoal, nós temos 3 processos de transmissão de calor, que é a condução, a convecção e a radiação, que também é conhecido como irradiação. Vamos ver cada um deles, tá certo, pessoal? Vamos começar com a condução. A condução, pessoal, o calor é transmitido no meio material, essencialmente no sólido. O calor passa molécula a molécula sem ocorrer o transporte de matéria. E nós temos os bons condutores e os maus condutores, chamado de isolantes. Isso vai ser definido lá na frente por uma variável da lei de Fourier, a condutibilidade térmica. Por ora, vamos ver aqui no quadro o exemplo de condução. Nós temos aqui, pessoal, uma pessoa segurando uma barra metálica. No início, vou ligar aqui a fonte de calor, essa madeira vai produzir fogo e primeiro vai chegar a essa molécula, a energia chegou a essa molécula. E essa energia vai passando molécula a molécula e o nosso tempo vai passando aqui, ó, tic-tac, né? O nosso tempo vai passando. Quando a molécula chegar lá no fim, ou seja, aí, molécula a molécula, que chegar lá no fim, a pessoa vai sentir o calor na mão. Vai gritar, ai, porque sentiu a presença do calor. Esse calor que chegou na mão da pessoa veio dessa fonte de calor e foi transmitido molécula a molécula, molécula a molécula, até chegar na mão da pessoa. E nós temos o bom condutor e o mau condutor. O bom condutor é aquele que facilita esse processo. O mau condutor é aquele material que dificulta, que ele impede ou atrapalha a passagem desse calor, dessa energia. Isso aqui é a condução térmica, essencialmente no sólido. Essencialmente no sólido. E as moléculas, ela não ocorre que transporte de molécula, apenas transmite a energia. Tá certo, pessoal? Nós temos também a convecção. A convecção também acontece nos meios materiais, essencialmente nos fluidos, que são os líquidos e os gases. Olha, na convecção acontece o movimento de matéria, o transporte de calor junto com a matéria, porque o estado que está transportando a matéria, o calor, é o estado líquido ou gasoso, que tem liberdade de movimento, onde as moléculas têm liberdade de movimento. Vamos para o quadro, olha. Na convecção, o calor é transmitido nos líquidos e gases, que são os fluidos. Nós temos esse exemplo aqui, ó, onde eu tenho uma água que está sendo aqui esquentada por uma fonte de calor. Nós vamos observar que, primeiro, esse calor vai atingir as moléculas mais próximas da fonte de calor. Então, essas moléculas aqui, mais próximas da fonte de calor, vão aquecer mais. Então, essas bolinhas aqui são as moléculas próximas da fonte de calor, aonde vai receber primeiro essa energia. Elas vão se aquecer mais ou primeiro em relação às moléculas em cima do líquido ou do fluido. Esse aquecimento diferente, porque está mais perto e porque está mais longe, aqui mais aquecido e aqui mais frio, vai fazer uma variação de volume que altera a densidade do corpo. Aquele mais quente fica mais leve, essas moléculas mais leves vão subir. As moléculas mais quentes ficou mais leves, vão subir. E as moléculas mais pesadas na parte superior vão descer. As moléculas vão descer. Esse movimento circulatório aqui é que nós chamamos de convecção. Então, as correntes de convecções são esse movimento oscilatório de moléculas quentes e frias. Essas moléculas quentes vai ficar mais leve, vai subir, e as moléculas mais frias vão descer. Esse movimento oscilatório é que nós chamamos de convecção. Tá certo, pessoal? Então, a convecção
o calor é transmitido nos líquidos e nos gases, ocorrendo aqui o transporte de matéria, diferente da condução. A condução não ocorre transporte de matéria, a convecção acontece transporte de matéria. Condução é essencialmente no sólido, convecção nos líquidos e gases. Um outro exemplo muito comum é o da geladeira, onde nós temos aqui a parte de cima o freezer, que geralmente vai nos proporcionar o ar frio. Então aqui estão as moléculas de ar frio, em relação às moléculas de baixo, que são as moléculas mais quentes. Então, em relação a essas moléculas aqui, essas são mais frias, mais pesadas, essas são mais quentes. O que vai acontecer? As mais quentes vão subir, porque estão mais leves, e as mais frias vão descer, criando aqui então um movimento de convecção, um movimento circulatório aqui, as correntes de convecção. E aí vai refrigerar toda essa geladeira, inclusive o suporte que está aqui. Geralmente, nós não podemos atrapalhar colocando aqui pano ou forro para atrapalhar essa corrente de convecção. Tem que deixar as gradezinhas livres de pano ou de forro para ela ter esse movimento aqui. Tá certo, pessoal? Isso acontece também com o ar-condicionado. Quando nós colocamos o ar-condicionado em um ambiente, na parte de cima, é porque nós vamos jogar o ar frio na parte de cima, esse ar frio mais pesado, vai descer e o ar quente vai subir. Esse movimento circulatório é as correntes de convecção, é o calor sendo transmitido por convecção. Tá certo? Um exemplo interessante da convecção, a convecção está muito presente no nosso dia a dia, inclusive em alguns cataclismas, como o do terremoto. Nós temos aqui a Terra com um corte, onde nós temos aqui a crosta terrestre, onde ficam as placas tectônicas, o núcleo da Terra e aqui o magma. E esse magma aqui, ele tem diferença de temperatura. Olha, mais próximo do núcleo, estão as moléculas mais quentes. As moléculas mais quentes. Chega a atingir mais de 5.000 graus Celsius. As moléculas mais próximas da crosta estão as moléculas mais frias. É fria, mas é quente. É fria em relação a essas daqui de baixo. Essa diferença de temperatura das moléculas faz com que o magma tenha um movimento circulatório. Ou seja, essas moléculas que estão mais quentes vão subir e essas mais leves vão descer. Bem, esse movimento circulatório, devido à convecção do magma, faz com que o magma, ao descer, ela puxa esse magma, puxa a placa tectônica, porque ela está aderida à placa tectônica. É como se ela estivesse grudada na placa tectônica. Quando ela vai descer, devido à convecção, ela puxa essa placa tectônica para baixo. Mesmo seja centímetro ou milímetro, essa placa tectônica movimenta-se oscilando, isso é o terremoto, devido a esse movimento circulatório das correntes de convecções do magma, causando os terremotos. E esse terremoto no meio do mar cria os tsunamis. Então veja bem, esse cataclisma acontece naturalmente, devido às correntes de convecções, que é um processo de transmissão de calor em líquidos e gases. Tá certo, pessoal? Nós vamos agora para a radiação. Pessoal, a radiação, o calor é transmitido no vácuo por ondas eletromagnéticas. Na verdade, a radiação ela consegue ser transmitida em qualquer meio. Só que não é em todos os sólidos que a radiação passa. Vai depender da frequência. Mas é caracterizado a propagação de calor da radiação, especialmente no vácuo, por ser o único meio de transmissão de calor que atravessa o vácuo. Então vamos discutir melhor a radiação. Vamos utilizar o quadro, pessoal. Olha, a radiação a gente viu que o calor é transmitido no vácuo por ondas eletromagnéticas. Um exemplo clássico é a luz do Sol e o calor que chega aqui na Terra. O calor chega do Sol à Terra atravessando o grande vácuo que tem no espaço. Olha, então esse calor que atravessou o vácuo, ele atravessou por onda eletromagnética. Primeiro, nós temos que entender que lá no Sol,
O Sol é uma estrela. E todas as estrelas são fabricantes de elementos químicos. É ali na estrela que fabrica todos os elementos químicos. Umas fabricam certos elementos, outros elementos químicos. Veja bem, o nosso Sol, que nos dá luz e calor, ele é composto essencialmente de hidrogênio e hélio. E as reações de fusão de hidrogênio transformam em hélio. Então nós temos no Sol, a nossa estrela, vários hidrogênios. Se eu pegar de modo simplificado, óbvio, né? 2 hidrogênios, por exemplo, né, vai produzir um hélio. Então se eu pego lá um hidrogênio de número atômico 1, com mais outro hidrogênio com número atômico 1, e vou fazer a fusão entre eles, ou fundir, eu vou ter um outro átomo, o átomo de hélio. Então, quando eu transformo hidrogênio em hélio, estou explicando de um modo simplificado aqui, né? Transformando hidrogênio em hélio, eu estou realizando uma reação de fusão nuclear. Então, essa reação de fusão nuclear vai liberar energia. E essa energia vai se propagar por onda eletromagnética. Então, nessa fusão, então aqui acontece a fusão, vai liberar energia, várias partículas, como partículas alfa, partículas beta, partículas gama, que essa partícula gama nada mais é do que os raios gama da onda eletromagnética. Então isso aqui tudo foi liberado pela fusão nuclear do nosso Sol. Ou acontece constantemente com as estrelas. O hidrogênio virando hélio, somando 3 hélios virando carbono, e assim sucessivamente. Essa fusão, ela libera então energia em onda eletromagnética, e essa energia vai até a Terra. Obedecendo aqui a equação do Einstein, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Olha, então aqui vai ter uma diferença de massa antes para massa depois do hélio. A diferença de massa virou energia. E essa energia que vai chegar lá na Terra. Essa energia vai ser propagada por ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, ela tem aqui um espectro, um registro dessas ondas eletromagnéticas, que é produzido aqui nessas reações de fusão nuclear do Sol. Esse espectro vai das ondas de rádios até os raios gamas. E vai aumentando a frequência. Aqui, as ondas de rádio é a menor frequência e maior comprimento de onda. Essas ondas de rádios, por exemplo, são os sinais de televisão, os sinais da rádio AM e FM e alguns sinais também de celular. Nós temos os micro-ondas, do próprio forno micro-onda. Nós temos o infravermelho. Esse infravermelho é importante, porque na verdade o calor é uma onda eletromagnética nesse espectro. Então, na realidade, o calor, que é uma energia transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, esse calor é uma onda eletromagnética no infravermelho. É uma onda eletromagnética que tem a frequência do infravermelho. É chamada ondas de calor. Além do infravermelho, nós temos a luz visível. O nosso olho só enxerga esse espectro aqui da onda eletromagnética. Veja bem, eu estou dizendo então que o calor e a luz visível são coisas comuns. Os dois são ondas eletromagnéticas, tanto o calor como a luz visível. A diferença é que o nosso olho não é capaz de enxergar o infravermelho. E tem até equipamentos de visão noturna, né, que capta essas ondas de calor. É uma maneira de detectar a frequência do infravermelho. Tá certo, pessoal? A luz visível, ela vai da menor frequência, que é o vermelho. Então, abaixo do infravermelho aqui nós temos o vermelho. Nós enxergamos esse vermelho. Depois alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as cores do arco-íris. Então o nosso olho é sensível a essas cores devido à presença dos cones na nossa retina.
Abaixo da luz visível nós temos aqui o ultravioleta, também é uma onda eletromagnética, tá certo? De frequência mais alta. Esses raios ultravioletas de frequência mais alta entra também um pouco na Terra e nós às vezes passamos protetor solar para evitar a presença do ultravioleta na pele, que pode causar aí danos à pele. Nós temos também os raios-x. Raio-x também é uma onda eletromagnética. E esse raio-x, a gente faz lá o exame de raio-x, a chapa de raio-x dos ossos, né? O raio-x atravessa o nosso corpo, mas não atravessa o osso. Aí fica branquinho o osso, enquanto a chapa fica escura. A frequência altíssima, né? E nós temos os raios gamas, são as radiações nucleares, é a radioatividade. Aqui os raios gamas, frequência altíssima, comprimento de onda pequenininho, é altamente penetrante na matéria, né? Tudo isso aqui é onda eletromagnética que foi produzido aqui nas fusões nucleares do Sol. Isso vem para a Terra, junto com as partículas alfa, beta e o gama, que é os raios gamas. Vem para a Terra. Aqui na Terra nós temos aqui a nossa proteção. A proteção é a nossa atmosfera, uma das proteções. Outra proteção é que nós temos na Terra um campo magnético. O campo magnético da Terra protege a Terra contra essas partículas, alfa, beta e gama, e também os raios-x. Então, o campo magnético não deixa o raio-x, nem os raios gama, nem partícula alfa e beta entrar. Quando essas partículas vêm, são desviadas no campo magnético para os polos, sul ou polo norte. Lá nos polos, elas colidem com partículas existentes nesses polos, produzindo lá a aurora boreal. Então, a aurora boreal são partículas que vêm das fusões nucleares, que encontram o campo magnético da Terra, é desviada para os polos e lá colidem com as partículas existentes lá nos polos. Aí produz a aurora boreal. Mas nós temos uma outra proteção importante, que é a nossa atmosfera, que é a camada gasosa presa aqui na Terra. A gravidade prendeu essa camada gasosa, que tem várias moléculas de carbono, gás carbônico, gás oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogênio, metano, enfim, tem várias moléculas gasosas nessa atmosfera. Essa atmosfera protege a Terra dos raios ultravioleta, tá certo? E também de outras partículas que advêm da Terra. E o que vai entrar aqui na Terra? O que vai entrar aqui na Terra? Vai entrar a luz visível e o infravermelho. Então aqui vai entrar a luz, vai entrar a luz e vai entrar o infravermelho. E vai entrar o infravermelho, o calor. Essas duas coisas vão entrar aqui. Entrou a luz e o infravermelho. O infravermelho, que é o calor. Muito bem. Essa luz, ela vai bater lá na superfície da Terra, vai refletir, a luz sai da atmosfera. A luz bate e consegue sair. Esse calor vai lá bater lá na superfície da Terra, vai ser refletida, mas o calor não sai da atmosfera. Esse calor fica preso, vem aqui, bate na atmosfera, fica preso aqui na atmosfera. Então esse calor ficou preso aqui na atmosfera. Ele não consegue sair. Então esse calor aqui, preso na atmosfera, é o que nós chamamos de efeito estufa. O que é o efeito estufa? É o aprisionamento do calor. Esse calor que ficou preso aqui na atmosfera, porque a radiação infravermelho entrou e não saiu. Além do infravermelho ter entrado, a própria Terra produz radiação infravermelho. A própria Terra produz radiação infravermelho. Só que essa radiação não sai. É absorvida pelas moléculas gasosas aqui. Então isso é chamado de efeito estufa. O efeito estufa é o que proporciona a vida na Terra. Na verdade, o efeito estufa ele é benéfico ao ser humano. O problema é o aumento do efeito estufa,
que faz com que a temperatura aumente demasiadamente, prejudicando o ser humano. Então, nós temos que preservar a nossa atmosfera, que é a nossa proteção natural, e a nossa estufa de produção de calor, de permanência do calor para a nossa sobrevivência. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui a radiação ou irradiação, né, saindo do Sol, passando pelo vácuo. Então, aqui tem o vácuo, né? Passando pelo vácuo, por ondas eletromagnéticas e chegando à Terra. Só que só vai entrar na Terra a luz e o calor. E esse calor vai ficar preso na atmosfera da Terra pelo efeito estufa. Então, esses são os processos de transmissão de calor. Condução, que nós vimos que é transmitido no sólido. A convecção, que é transmitido nos líquidos e gases. E a radiação, ou irradiação, que é transmitido no vácuo, pessoal. Pessoal, vamos ver algumas aplicações do processo de transmissão de convecção. Por exemplo, a garrafa térmica e também a brisa marítima e a brisa terrestre. Vamos começar então com a garrafa térmica. A garrafa térmica, ela é chamada garrafa de Deer, tá, pessoal? A garrafa do Deer, ou garrafa térmica, ela consegue conservar a temperatura, porque ela protege, né, a transmissão, ela evita a transmissão de calor por condução, por convecção e por radiação. A condução e a convecção, ela evita essa perda de calor, porque a garrafa é feita por duas paredes, uma parede externa e uma parede interna. Entre essas duas paredes tem um vácuo. Então esse vácuo impede aí a passagem do calor por condução e por convecção. Então aqui não vai sair calor de dentro para fora, porque tem um vácuo aqui, e esse vácuo impede a condução e a convecção. Mas o vácuo não impede a radiação. Aí essa garrafa térmica, ela tem a parede interna dela, ela é uma parede espelhada. Se você olhar, você vai ver que tem um espelho na parte interna. Por que é esse espelho? Esse espelho é para refletir a radiação. Como a radiação é uma onda eletromagnética, ou seja, é luz, essa luz é refletida no espelho. Então, o calor de algo quente, um chá ou um café quente aqui, ó, ao emitir a onda eletromagnética, bate no espelho e reflete. E reflete. Então, esse calor não sai para o lado de fora devido ao espelho, que protege a perda de calor pela radiação. Então a garrafa térmica, ela é uma garrafa que conserva maior a quantidade de calor aqui dentro, ó. É por isso que nós usamos lá no nosso dia a dia, né, garrafa térmica para conservar tanto materiais quentes, como chá, café, como materiais frios, como suco, refrigerantes, bebidas geladas. Então a garrafa térmica funciona desse jeito. Pessoal, nós temos também aqui a brisa marítima e a brisa terrestre. A brisa marítima acontece um deslocamento, um movimento de ar que vem do mar para o continente. E como que é isso? Olha, o Sol está irradiando aqui tanto para o continente como para o mar. Devido ao calor específico do continente, que é feito de areia, e essa areia é oxílica em essência, é diferente do calor específico da água do mar. O calor específico da areia é menor, então eleva mais a temperatura do que a água, que tem um calor específico alto. Então o que acontece? O Sol chega nos dois, mas aqui se aquece mais. Ao se aquecer mais, o ar próximo ao continente, as moléculas próximo ao continente, aqui, ó, as moléculas de ar, vai ficar mais leve, porque vai esquentar primeiro, e vai subir. Então essas moléculas vão subir. Vai formar aqui uma região de baixa pressão. Então aqui vai ter baixa pressão, porque as moléculas vão esquentar, ficar leve, vai subir. Em contrapartida aqui, vai ficar as moléculas de alta pressão, aqui vai ficar as moléculas mais pesadas. Aí essas moléculas mais pesadas aqui, que a temperatura aqui é mais baixa, vai formar uma região de alta pressão.
Aí vai ter um deslocamento. Como aqui tem baixa pressão, essas moléculas vão deslocar para essa região. Esse deslocamento aqui vai fazer, então, uma corrente de convecção, que vai vir vento ou ar, né? Lá do mar vai vir para o continente. Então, o ar vem do mar para o continente. Há um deslocamento, então, de massa gasosa do mar para o continente. Isso aqui acontece durante o dia, é a brisa marítima. E nós temos também a brisa terrestre, que o deslocamento vai ser do continente para o mar, que vai ser o processo inverso. Durante a noite vai abaixar a temperatura, o continente, que é a praia que é feita de areia, de sílica, tem um calor específico menor, vai abaixar a temperatura primeiro, vai esfriar mais do que a água do mar. O que acontece? Aqui vai ficar mais frio e aqui vai ficar mais quente. E vai inverter. A região mais quente é a região de baixa pressão, porque essas moléculas aqui vão para cima. Ao deslocar as moléculas mais quentes para cima, as moléculas mais frias, que é aqui de baixa pressão, de alta pressão, aliás, essas moléculas vão deslocar para baixa pressão. Então vai ter um movimento de ar, né, de massa gasosa do continente para o mar. Aí vai ficar esse movimento circulatório do continente para o mar, do continente para o mar durante a noite. Do mar para o continente, do mar para o continente durante o dia. Do continente para o mar durante a noite. Do mar para o continente durante o dia.